Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar o seu conteúdo. Hoje nós vamos estudar sobre o conhecimento do futuro das perguntas 868 a 871. Na pergunta 868, pode o futuro ser revelado ao homem? E eles respondem, em princípio o futuro lhe é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Por que a pergunta de Kardec? Porque era muito comum consultar os espíritos e o ser humano, como é ainda muito atrasado, ele procura saber das suas necessidades mais imediatas. Então o seu egoísmo faz com que ele use os espíritos em benefício próprio, para saber se deve ou não fazer determinadas coisas, o que vai acontecer, então pura insegurança, e é justamente sobre isso que nós vamos estudar hoje. Na pergunta 869, com que fim o futuro se conserva oculto ao homem? Por que Deus oculta o futuro ao homem? Por que os espíritos não contam tudo? E nós vamos ver na história da humanidade, desde a época de Moisés, já se consultavam os espíritos, porque a mediunidade é muito antiga. Desde que o homem apareceu na Terra, a mediunidade, ela dá sinais de que já estava presente no ser humano a comunicação entre os dois mundos. E com o passar do tempo, as pessoas foram abusando, foram se utilizando mal dessa comunicação com os espíritos. Ocorre que Moisés havia proibido essa comunicação, tendo em vista que aqueles que a utilizavam já a utilizavam para fins que não eram nobres, não eram necessários. E durante toda a história de Moisés até a doutrina espírita, houve sim o uso dessa comunicação através da mediunidade de vários médiuns. Os reis não passavam sem ter um médium que o consultasse, os oráculos, que lhe podiam servir de direção para as suas atividades, para as lutas, para as guerras, enfim, para os seus interesses pessoais e os interesses do reino. Então, por isso Kardec pergunta, por que Deus oculta o futuro ao ser humano? E eles respondem, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria do presente e não obraria com a liberdade com que o faz, porque o dominaria a ideia que se uma coisa tem que acontecer, inútil será ocupar-se com ela, ou então procuraria obstar a que acontecesse. Se o ser humano soubesse, eu sei o que é que vai me acontecer, eu simplesmente não me mexeria mais. O ser humano em geral faria isso. Não lutaria, não se aperfeiçoaria, não se desenvolveria, porque já saberia de antemão o que iria acontecer no futuro. Não quis Deus, continuam os espíritos, que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes tu mesmo preparas, sem disso te dares conta, os acontecimentos que hão de sobrevir no curso da tua existência. O que é o futuro, senão o somatório daquilo que se faz no momento presente. E a maioria das pessoas preocupada com o futuro não vive o presente. Sabe-se que hoje em dia, um dos males da humanidade é a ansiedade, é a preocupação com o futuro. Então, normalmente não se está prestando atenção no que se está fazendo no presente. Esse é o grande mal da humanidade. E há pessoas que não fazem nada sem consultar os espíritos, com insegurança, com incerteza. E sobre isso, os espíritos vêm nos dizer, nós somos responsáveis pelas nossas vidas e pelas nossas escolhas. E precisamos sim aprender a caminhar com os nossos próprios pés. A doutrina espírita vem nos dar orientações gerais sobre a nossa conduta de vida aqui na Terra, mas as escolhas serão nossas. Na pergunta 870, se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Mas então por que algumas vezes esse futuro, ou temos visões desse futuro?
Ele permite quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa, em vez de a estorvar, de a impedir, induzindo o homem a agir diversamente do modo pelo qual agiria se lhe não fosse feita a revelação. Então, em casos que há realmente a necessidade para que haja uma mudança na conduta da pessoa em relação ao que está para lhe acontecer no futuro, que a pessoa mude o seu presente, mude o seu comportamento no presente para evitar um futuro pior. Então, muitas vezes, nesses casos, acontecem essas revelações. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Se nós sabemos que algo vai acontecer, os nossos pensamentos vão refletir a condição de bondade ou de maldade que temos dentro de nós. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com o que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento de cobiça, pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos. Se a pessoa sabe, vou receber uma herança, nossa, o pensamento já vai viajar. Por mais equilibrado que ele seja, ele já vai sonhar, já vai imaginar, já vai idealizar o que vai fazer com esse dinheiro. Então a cobiça já vai lhe servir de prova. Pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez, para que tal se dê, a morte daquele de quem herdará. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Então, as pessoas podem até pensar ou desejar, se eu vou receber uma herança, tomara que a pessoa morra logo para eu receber essa herança. São pensamentos que estão no nosso inconsciente e que muitas vezes nós não temos nem conhecimento deles. E vamos acabar, então, descobrindo partes de nós que precisam ser trabalhadas. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos. Quer dizer, o pensamento pode oscilar entre coisas boas, entre pensamentos bons e pensamentos maus. Se a predição não se cumpre, aí está outra prova, a da maneira por que suportará a decepção. Então, se essa previsão não se cumprir, a gente fica naquela ansiedade de receber uma herança, por exemplo. Se não se cumprir, nós vamos ficar decepcionados. Então, é outra prova a maneira como nós vamos receber essa decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe fez nascer no íntimo. São provas que recebemos, são provas por que passamos e precisamos ter muita prudência, muito discernimento, muito equilíbrio para lidar com o mundo espiritual, principalmente se somos médiuns. Se somos médiuns que recebemos essas intuições, nós temos que ter muito bom senso e não ficar divulgando ou passando para frente o que nós recebemos, porque muitas vezes é apenas um teste para nós ou para a pessoa de que se trata, a intuição. Na pergunta 871, pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não de uma determinada prova. Deus sabe tudo, sabe se vai sucumbir à prova ou não. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Então, por que a prova? Por que precisamos ser provados? Por que precisamos ser testados se Deus já sabe tudo sobre nós? Isso equivale a perguntar por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimentos sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Então, as nossas provas pelas quais nós passamos não é para Deus saber de nós, é para nós crescermos com essas provas. Deus já sabe tudo, Deus sabe o nosso tempo de amadurecimento, de crescimento, desde que nos criou até nós nos transformarmos em arcanjos.
Ele sabe de todo o nosso caminho, quanto tempo isso vai durar, quais as experiências que nós vamos precisar passar. Então não é para Deus as provas que passamos na vida, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Então é para o homem, é para o ser humano a prova, para que ele se teste, para que ele aproveite todo aquele teste pelo qual ele está passando como um aprendizado. Ele vai desenvolver habilidades, ele vai desenvolver novas virtudes com as provações porque ele passa na vida. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Então, essa resistência que nós vamos criando na medida em que vamos vivenciando as provações, muitas vezes errando, aprendendo com estes erros, e assim nós vamos criando resistência a todas essas provações que a vida nos oferece. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então, mesmo sabendo tudo que vai acontecer, ele não vai nem punir, nem recompensar uma situação que nós não passamos ainda. Então, ele permite que a gente passe pelas situações de aprendizado e realmente desenvolva esse aprendizado dentro de nós. Kardec faz uma nota. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Isso é, sem prova. Então, ninguém vai estudar ou receber algum diploma sem fazer provas, sem fazer testes. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou não consumar esse ato. Então, um juiz também só vai condenar ou absolver conforme as provas, conforme o que realmente foi feito e não com aquilo que se presume que seja feito. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de que um acontecimento venturoso lançaria na inação, a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Esse é o grande problema do ser humano ficar paralisado por medo de que algo aconteça ou na expectativa de que algo aconteça. Daí o não lhe ser mostrado o futuro senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá que passar para alcançá-la. Então, como nós vamos alcançar os objetivos da nossa vida, isso vai fazer parte da experiência de cada um. Cada um vai fazer dessa ou daquela forma, de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais difícil, que vai forjar o seu próprio caminho, o seu caminho individual. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Se soubéssemos que neste caminhar iria acontecer determinadas coisas aqui e ali, nós ficaríamos preocupados com essas coisas que iriam acontecer. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer as suas faculdades. Quando a realização de uma coisa está assegurada, ninguém mais com ela se preocupa. É Deus nos assegurando assim o que é indispensável para a nossa existência aqui na Terra, para a nossa experiência aqui na Terra, Ele nos dá. Ele nos dá o conhecimento e se nós participamos, por exemplo, de uma casa espírita, de trabalhos espirituais, estamos sempre em comunhão com uma equipe, com uma egrégora de espíritos mais iluminados que nos assessoram, que nos ajudam, muitas vezes eles vão nos ajudar em coisas que nós nem imaginamos. Dificuldades do nosso dia a dia que nós nem imaginamos. Mas se estivermos em contato com eles,
muito mais facilmente nós conseguiremos perceber essa ajuda nas dificuldades do nosso dia a dia. Daí a importância de estarmos sempre em comunhão, de estarmos sempre orando onde estivermos, com boas leituras, ouvindo boas palestras, participando de grupos de estudo, entrando em contato com o ambiente da casa espírita, ouvindo palestras, para que possamos receber essa força, essa comunhão, essa graça de estarmos sentindo as vibrações da espiritualidade superior nos assessorando nas nossas dificuldades. Daí nós não precisarmos saber dos detalhes, do que vai nos acontecer, de como vai nos acontecer. Precisamos desenvolver a fé, a confiança e nos entregarmos com fé nessa caminhada, sabendo que se nós buscarmos a Deus, com certeza nós seremos atendidos, amparados e protegidos durante a nossa caminhada. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.